O Canal Rural revelou na manhã de hoje os grandes campeões de produtividade da safra de soja 19/20. Vamos conhecer mais das histórias de sucesso dos agricultores brasileiros que participaram do desafio Máxima Produtividade do Comitê Estratégico Soja Brasil. Todos os dias, o produtor acorda com o mesmo objetivo: produzir mais com menos. Mas a história que iremos contar a partir de agora segue um outro lema: produzir mais com mais tecnologia, com mais conhecimento. Eles são os campeões nacionais de produtividade de soja. Produzem mais de 100 sacas por hectare. Nunca esperava chegar onde a gente está hoje, produzindo o que estamos produzindo, né? Tecnologias que tem também estão ajudando muito. Se tiver a mente aberta aí, tu vai sempre produzir mais, né? Isso para mim é a conclusão de um trabalho desenvolvido a muitas mãos e com muito suor e lágrimas. O desafio Máxima Produtividade foi criado há 12 anos pelo Comitê Estratégico Soja Brasil com o objetivo de estimular o produtor a superar seus próprios limites. Nesta 12ª edição, 5.200 áreas foram inscritas. A inspeção é feita por técnicos e agrônomos da Somar Agro. Este ano, o evento de premiação aconteceu de forma online e transmitido ao vivo a partir dos estúdios do Canal Rural, em São Paulo. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Fórum Nacional de Máxima Produtividade SESB 2020. O campeão da área irrigada foi Eliseu Chandler, de Boa Vista das Missões, Rio Grande do Sul, quase 112 sacas por hectare. O vencedor da região sudeste foi Antônio de Oliveira Neto, de Patrocínio, Minas Gerais, com 118,63 sacas por hectare. Da região centro-oeste venceu Elton Zanella, de Campos de Julho, Mato Grosso, 103,19 sacas. O campeão da região norte e nordeste foi a dupla Robert e Ernest Mila, de Baixa Grande do Ribeiro, Piauí, 101,79 sacas por hectare. E o campeão nacional veio da região sul, Laércio Dalla Vecchia, de Mangueirinha, Paraná, 118,82 sacas por hectare. Fazendo os tratos culturais simples, mas tudo bem feito, na hora certa, com muito amor, com muita dedicação, nós conseguimos ultrapassar novamente esta marca. Em 11 das 12 edições do desafio Máxima Produtividade organizado pelo SESB, o campeão venceu com uma produção superior a mais de 100 sacas por hectare, enquanto a média nacional de produtividade é de 55 sacas por hectare, ou seja, 35 sacas a mais. Isso é um ponto muito importante porque o Brasil ele tem um desafio, obviamente, de não só alimentar a sua população doméstica, mas como alimentar o mundo. E mais importante, é o único país que tem condições de aumentar a sua área plantada, seja do ponto de vista físico e seja do ponto de vista de recursos hídricos também, né? No momento, obviamente, em que há uma demanda, obviamente, latente por alimento. O recorde de produtividade, portanto, permanece com a família Zaites, do Paraná, que conseguiu 149 sacas por hectare na safra 17/18. Um dos fatores que, na minha opinião, é um dos mais importantes é a estrutura física e química do solo, que é um trabalho de muitos anos até que você chegue num padrão bom e que faça com que tua soja seja muito produtiva. Ano que vem tem mais. Atenção, produtores! Embora não exista uma receita pronta, é bom ficar atento ao manejo desses campeões. É um bom começo para se ter sucesso no campo. Parabéns aos campeões de produtividade da safra de soja desta temporada. E o campeão nacional, Laércio Dalla Vecchia, de Mangueirinha, lá no Paraná, diz que o segredo de uma alta produtividade está nas coisas mais simples. Vamos ver. Atualmente estamos com uma área de 250 hectares, com 190 hectares de lavoura. Ano após ano, venho mudando alguma coisa nos meus conceitos, no meu jeito de monitorar,
na lavoura a fim de nós conseguir obter algum resultado diferente. Agora, em parceria com o SESB, nós ano após ano viemos saindo fora da casinha, viemos se desafiando, então resultou nesse resultado fantástico, 118 sacas por hectare com sustentabilidade. Essa safra de 2019-2020, nós tivemos aqui nas nossas regiões condições climáticas muito boas, aliadas com um cuidado muito grande com as condições físicas e biológicas do nosso solo, nos proporcionaram uma excelente safra. Não tem segredo nenhum para nós conseguir altas produtividades. O segredo está nas coisas mais simples possível, está na rotação de cultura, está no nosso manejo, está no nosso monitoramento, é nós estar presente na nossa área, que a nossa lavoura é a nossa indústria, é nós conhecer as nossas realidades, é nós fazer o básico bem feito. Todos esses fatores nos garantem a longevidade no negócio. E o meu legado que eu quero deixar para os senhores é que vamos fazer o básico bem feito. Vamos fazer a nossa parte como agricultor com muito amor, com muito carinho, que os resultados virão. Obrigado e boa safra! Emocionante a mensagem do Laércio. Vamos fazer o básico bem feito e com muito amor. Tenho certeza, Laércio, lá de Mangueirinha, no Paraná, que você está representando centenas e milhares de agricultores que batalham dia a dia para superar a eles próprios. Parabéns, a gente está muito orgulhoso de estar aqui contando a sua história para todo o Brasil. Laércio, que produziu 118,8 sacas de soja por hectare e é o grande campeão nacional do desafio de máxima produtividade de soja dessa temporada. E afinal, qual é a receita de sucesso dos campeões? O consultor Ricardo Balardim vai contar para a gente. Vamos ver. Bom, são várias as lições deixadas pelos campeões, né? Mas me parece que algumas são coincidentes. A primeira delas é toda a atenção no preparo do solo, no perfil do solo, no desenvolvimento radicular e profundidade, na distribuição dos nutrientes no solo, a reposição de cálcio e enxofre, assim, toda uma preparação no sentido de rotações culturais, a preocupação com a questão orgânica do solo, a questão micro-orgânica do solo, aspectos relacionados a um conjunto de práticas medido pela eficiência agronômica, né, chegando a 91%, e, obviamente, o papel do clima. Então, o primeiro ponto que me parece relevante é a questão de preparo do solo. O segundo ponto é ter um papel de agronômico, de práticas agrícolas, práticas gerais de lavoura muito equilibrado, uma boa plantabilidade, velocidade de semeadura, né? Arranjo de distribuição de planos para evitar competições laterais. Bem, esse seria um segundo ponto. O terceiro ponto é tratar a atividade agrícola como algo empresarial, ou seja, buscar retornos econômicos. E aí, 2,8, 3,2, 3,5 foram retornos observados entre os campeões, ou seja, investe, mas tem retorno, né? E o último fator que me parece destacável seria o papel coletivo, família, a intenção como objetivo maior de ser um campeão na sua propriedade, antes de ser o campeão do SESB, o papel da consultoria, muito importante, dando as orientações e dando as diretrizes maiores. O conjunto de todos esses fatores é que torna o campeão. O campeão pode ser o campeão do SESB, pode ser o campeão estadual ou pode ser o campeão da sua autossuperação, ou seja, o ano passado eu colhi 60, esse ano eu quero colher 70 e assim por diante. E eu quero aqui reestabelecer aqueles dados que mencionamos em relação à condição das lavouras nos Estados Unidos, divulgados pelo Departamento de Agricultura, o USDA. Vamos lá, o índice de lavouras de milho em boas ou excelentes condições saiu de 71
para 69%. Já em relação à soja, os campos com excelentes ou boas condições saíram de 71% para 68%. Ainda a maior parte está com condição boa ou excelente, mas houve uma piora em relação aos últimos levantamentos. Vamos então ouvir o diretor do Departamento de Grãos da Datagro, o Flávio França Júnior, que analisa estes dados. O mercado também está monitorando o mercado climático, assim dito, né? O que você tira de sinais desse cenário para compartilhar com a nossa audiência? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. É justamente esse ponto, né, Kellen? Desde julho, um auge no mercado climático para soja. Julho, comecinho de julho para o milho. Julho e comecinho de agosto para a soja. Né? Então, a gente está realmente no período decisivo para a formação da produtividade das lavouras norte-americanas. Então, uma estiagem, uma escassez de umidade, como foi comentado, ele pode sim alterar, no mínimo, altera o potencial produtivo. Acho que nesse momento o mercado está trabalhando ainda na defensiva, porque ele não entende que as perdas sejam elevadas, por enquanto, né? Mas ele está preocupado e está tenso e tem razão que está. Nós estamos com problemas, Kellen, especialmente em 5 estados, tá? É o caso de Indiana, Missouri, Ohio, e depois são os 3 estados no meio oeste americano, e depois você tem Kansas e Nebraska, que são estados das planícies do norte. Nesses 5 estados, você tem mais de 40% da região produtora com umidade insuficiente. Então, são os estados que mais preocupam, né, nesse momento, com possíveis perdas de potencial produtivo por enquanto. Desses 5 estados, nessa última semana, nós tivemos piora do quadro de umidade em 3 deles. Né? Então, em 3 desses estados, houve uma ligeira piora da umidade. Nos demais, nesses 5 estados, dos outros 2 estados, houve alguma melhora, houve algumas chuvas que amenizaram o processo. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, Keren, é justamente esse vai e vem do mercado ao sabor das previsões e das projeções de clima ou da efetivação ou não, né, dessas chuvas, mesmo que sejam em volumes menores, como foi citado agora há pouco, mas que elas venham, né, com alguma regularidade. As lavouras, pelo menos, elas vão acontecendo e tem um resultado razoável. Essa ligeira piora no percentual de lavouras em condição boa, excelente nos Estados Unidos, repercutiu já no mercado agrícola e ecoou aqui no mercado brasileiro? Pouco, Kellen. O efeito foi bem modesto, né? Você tem uma alta moderada hoje na soja, no milho, nada assim absurdo. Como eu disse para você, o mercado ainda não entende que essas informações sejam danosas a ponto de reverter as previsões. Então você tem, vamos entender, você tem alguns estados onde a situação é preocupante, e são eu citei de maneira especial, né, que é Indiana, Missouri, Ohio, Kansas e Nebraska. Então são 5 estados onde a gente tem que cuidar mais. Nos demais estados a situação é relativamente confortável, mas temos que acompanhar, monitorar. A reação do mercado hoje é de alta. O pessoal deve lembrar bem que ontem houve uma queda forte, né? Os 3 produtos, soja, milho e trigo, caíram forte ontem, justamente pelas chuvas que aconteceram no final de semana, né? Então nós vamos ver agora, a partir de agora, essa flutuação. Então o impacto de hoje, ele mal compensa o que caiu ontem, tá? Então ainda é um efeito moderado. Mas vamos monitorar isso atentamente, porque isso pode ter novidades nos próximos dias. Como é que está o mercado brasileiro nesse momento, em termos de safra 2021? Volume já comercializado e quais as oportunidades que você enxerga no seu radar? A gente está num ambiente um pouco mais dinâmico nesse ano, não é, Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está bem acelerado na safra nova, né?
da safra velha a gente tem comentado, né, que a gente está no finalzinho da comercialização, aí tem 7, 8% da safra só para vender. E da safra nova, pelos nossos levantamentos, Kelly, a gente está com 36% da safra já compromissada pelos produtores. É um número histórico, recorde, absolutamente nunca aconteceu nessa proporção. Então, o produtor acalmou bastante o fluxo de vendas, natural, até porque a gente já vendeu bastante, né, que é mais de 1/3 da safra já está compromissada em pleno início, no comecinho do segundo semestre. Então, é muito tempo pela frente. Essa semana, ontem foi um dia mais agitadinho, ontem de negócio, saiu algumas fontes de exportação e a gente viu alguns relances aí de negócios no mercado interno, né, para a safra nova. Mas ela passou o mês de junho bem parado, mês 6, bem parado. E esse início de julho agora começa a dar sinais de alguma movimentação de acordo com essas altas, né, Guilherme? Você tem algum suporte vindo de Chicago, algum suporte vindo do câmbio, o pessoal aproveita um pouco. Mas a minha impressão é que o produtor deve tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque nós estamos falando já de um volume bem alto, né, de comercialização de um compromissamento bem elevado, e a partir de agora tem que estar realmente bem na boa, né? Porque o risco começa a ficar meio grande, né? Algum problema de clima, alguma coisa do produtor não conseguir entregar o produto. 36% de venda antecipada, 2 perguntas objetivas. Dentro de um volume estimado de quantos de produção da Datagro e o preço médio que o produtor comercializou dessa nova temporada. Vocês têm esses dados para a gente trazer um ambiente de negócio para o nosso produtor? Olha, a gente está com números. Agora em junho a gente tem o nosso levantamento de intenção de plantio. Né? A gente faz uma varredura com os produtores para saber o que ele planeja fazer com a nova safra de verão. A gente tem um exercício inicial aqui de produção para soja, que a gente levou em conta 129 milhões de toneladas. Então, a safra 2020-21, um exercício inicial de 129 milhões de toneladas, e aí corresponde, então, um compromissamento de 47 milhões de toneladas aproximadamente, tá? Os preços negociados, aí variam muito, porque essas vendas foram feitas separadamente, né? Elas de maneira escalonada, não foi feita num dia só. Mas, assim, os números são bastante elevados, os preços são bastante altos, comparados, eles são ligeiramente abaixo desses picos, desses recordes que nós negociamos estamos negociando em 2020. Então, são preços absolutamente remuneradores aos produtores. Tá certo. Muito obrigada por trazer esse overview, né? A gente viu o que está acontecendo nos Estados Unidos, viu o que está acontecendo no Brasil e vamos focar agora nos próximos meses. Volte sempre, Flávio França Júnior e Datagro. Prazer recebê-los. Um abraço a todos. Até a próxima. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.